do Senhor, a todos que estão aí nos assistindo. Nós vamos, através desse vídeo, refletirmos a nossa lição da escola bíblica, né? Os irmãos que são alunos frequentes, que acompanham a escola bíblica, devem, assim como eu, estar sentindo saudade, sentindo falta, né? Dos nossos estudos, das nossas lições que tanto nos edificam, que tanto acrescentam na nossa vida. Nós encerramos, né, o trimestre passado com a nossa revista que discutia acerca do tema família, e foram lições maravilhosas que acrescentaram muito, né, a nossa vida, a nossa casa. E nós iniciamos agora, para esse segundo trimestre, nós estamos com uma nova revista, tá? E essa revista tem como tema o livro de Salmos. Então, toda a revista, em cada lição, nós estaremos abordando algum aspecto sobre esse riquíssimo livro da Bíblia, que é o livro de Salmos. Para você que ainda não adquiriu a sua revista, as revistas já estão aqui na secretaria da igreja, então eu convido você a estar adquirindo a sua revista para a gente prosseguir com os nossos estudos, com as nossas lições. Amém? E a lição que a gente vai estar trabalhando hoje é a lição de número 3. Toda essa revista, ela tem um intuito, né, através das reflexões do livro de Salmos, está pautando nesse livro como uma referência para a nossa vida, de uma vida de adoração, de uma vida de oração, de comunhão, porque o livro de Salmos, ele faz esse resgate, né? Os irmãos que conhecem esse livro, ele é um livro composto de 150, né, capítulos, é um livro poético. Então, é um livro que vem repleto de cânticos, de orações, de louvores que rendem adoração a Deus e que resgatam, né, a centralidade, a soberania, a onipotência de Deus e a necessidade de nós, como cristãos, confiarmos, nos deleitarmos, né, neste Deus que é tão soberano, que é tão poderoso. A lição de número 3, que nós vamos estar trabalhando, ela tem como título O Supremo Bom Pastor. Esse é o título da lição. Então, quando a gente fala livro de Salmos e a gente fala a palavra pastor, eu acredito que isso já remete, né, aos irmãos qual Salmos a gente vai estar trabalhando, que é o Salmos 23. Um salmo que é amplamente conhecido, né, tanto dentro da igreja, tanto inclusive por pessoas que não são assíduos na igreja, que não são cristãos praticantes. A gente vê aí em placas, nos comércios, né? Esse salmo ele é muito divulgado, ele é muito conhecido, né? Ele é muito disseminado. Só que a questão é, nós não podemos só conhecer, né, o versículo, conhecer a palavra de uma forma superficial, né? Não só da boca para fora. A gente precisa de fato conhecer toda a verdade que é revelada na palavra de Deus na sua profundidade, para que a gente possa encontrar a essência de cada palavra que está sendo proferida. E não só isso, mas refletir como isso se aplica à nossa vida, para a gente de fato vivenciar essa verdade na nossa vida. Então, a gente parar para estudar a fundo esse salmo que é tão conhecido, é a gente parar para poder entender ele na sua profundidade e ver o que ele revela a nós. O texto áureo da lição, né, é justamente o primeiro versículo, né, do Salmo 23, que diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo esse Salmo 23, ele é um cântico, né, é um cântico que vem proferir, que vem declarar a nossa confiança, a nossa segurança em Deus. Esse Salmo 23, ele é composto de 6 versículos. Do versículo 1 ao 4, vai estar falando dessa relação do pastor com a ovelha. E os versículos 5 e 6 já vai trazer um pouco uma relação com um anfitrião que recebe alguém em sua casa. Então, como o tema dessa lição de número 3 é o Supremo Bom Pastor, a gente vai estar enfatizando os 4 primeiros versículos deste salmo, que é o versículo do 1 ao 4. Quando a gente está pensando, né, a ideia do pastor com a ovelha, é uma relação que ela é posta aqui nesse salmo, e ela também é uma metáfora que é utilizada em outras partes da Bíblia, né? Uma tipologia bíblica
a ideia de um pastor, né, na relação com a sua ovelha, no cuidado com a sua ovelha, ou seja, simbolizando tipologicamente a figura do nosso Deus, a figura de Jesus Cristo na relação com os seus discípulos, na relação com os seus filhos, com os seus servos. A questão do pastoreio, né, era uma questão muito comum nessa época, né, em Israel, a atividade de pastoreio. O próprio salmista Davi, né, como os irmãos sabem, muitos sabem, ele era pastor de ovelhas. Então isso era uma coisa muito próxima da realidade dele, da vivência dele. E aí ele traz essa reflexão que ele tinha da vida dele, do cotidiano dele, para simbolizar a relação do nosso Deus com a nossa vida, né? Do nosso Deus com os seus servos, com os seus filhos, com os seus discípulos. E o primeiro tópico da lição vai dizer assim: o pastor e as suas ações. Ou seja, quais são as funções do pastor? Quais são as características do pastor? Que aqui nesse salmo simboliza a figura do nosso Deus. Para a gente pensar sobre isso, sobre aquilo que é a função do pastor, o dever do pastor, a gente pega já esse primeiro versículo que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o que esse Deus faz pela minha vida que nada me falta? É importante a gente já começar essa reflexão pensando como muitas vezes esse nada me faltará acaba sendo mal interpretado. Quando a gente descontextualiza, né, essa frase, nada me faltará, do contexto geral, né, do salmo, do escrito, e a gente acaba trazendo isso para a nossa visão, para a nossa ótica. E aí eu pego esse nada me faltará e coloco ele conforme os meus desejos terrenos, os meus gozos seculares, os meus desejos dessa terra. E aí a gente pensa que é meu pastor, então não vai me faltar os sonhos que eu tenho, não vai me faltar uma conta bancária cheia, não vai me faltar sucesso, não vai me faltar prosperidade, e aí eu encaixo isso conforme os meus anseios, né? E muitas vezes a gente acaba se frustrando, se decepcionando, porque nós criamos falsas expectativas, nós colocamos Cristo num papel que na verdade não é o objetivo, não é a centralidade do Evangelho, não é o propósito do Evangelho. Então é importante a gente entender todo o contexto em que está colocado. E é isso que o tópico 1 vem fazendo ao refletir sobre a função do pastor, as ações do pastor para com a ovelha. Por quê? Porque o versículo não se encerra no nada me faltará, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o salmo vai continuar e ele vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, a primeira função, a primeira ação que nós podemos encontrar sobre o pastor, que é o tópico 1.1 da nossa lição, é que o pastor, ele oferece descanso nos períodos de aflição, nos períodos difíceis. Então, o pastor, ele é aquele que está ali cercando a ovelha e ele conduz ela àquilo que ela precisa. Ele não pode, às vezes, eliminar certas circunstâncias que recaem sobre aquela ovelha. Às vezes tem um dia muito quente, o sol está quente, está ali, né, afligindo aquela ovelha, mas ele é capaz de conduzir ela a verdes pastos, ou seja, de garantir que ela tenha uma boa pastagem, de levar ela até águas tranquilas. E esse é o papel que Cristo faz na nossa vida. Ele não nos isenta, não nos livra de todos os nossos sofrimentos, e nem é um Deus, Papai Noel, gênio da lâmpada, que está ali para me servir, para atender todos os meus sonhos e pedidos terrenos, porque isso não tem sentido nenhum, isso não é o propósito do Evangelho. E eu não posso esperar isso de Deus e ficar frustrado e decepcionado porque as coisas não acontecem da forma que eu quero. Não, Ele é meu pastor e nada me falta, porque Ele oferece zelo, paz e tranquilidade para a minha vida em momentos em que eu sinto que eu posso estar vivenciando um caos, em situações adversas, em situações difíceis. Eu encontro tranquilidade, Ele me conduz às águas tranquilas.
Então o pastor é aquele que oferece descanso às suas ovelhas. Por quê? Porque quando a ovelha sabe que o pastor está do lado dela, ela sente confiança, ela sente segurança. E assim nós temos que sentir na nossa relação com Deus, na nossa relação com Cristo. Cristo está do nosso lado e Ele é o nosso descanso nos períodos de aflição. Ele é a paz que conforta e consola os nossos corações. O versículo seguinte, o verso 3, vai dizer: refrigera a minha alma. Então, além de oferecer esse descanso, essa paz, o pastor é aquele que traz o refrigério para a alma atribulada. Quando a gente pensa em refrigério, a gente pensa em recuperar o fôlego, né? Então aquela ovelha que está ali cansada, fatigada, o pastor conduz ela para o rio, para ela recuperar as forças dela, para ela beber aquela água e para ela encontrar descanso. Ele conduz ela a um pasto, a uma sombra, para ela poder descansar. E Deus faz isso conosco. Ele restaura o nosso ânimo e as nossas forças. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele que espera no Senhor, aquele que confia nele, que descansa nele, ele renova a sua força. Ao invés de ficar perdido, se debatendo, desesperado, tentando confiar apenas em si, no seu próprio braço, na força do seu próprio trabalho, não, ele confia que o pastor está com ele. E que aquele que é o seu pastor tem o melhor para a vida dele, ou seja, a alma dele consegue ser refrigerada, consegue receber alívio e descanso. E no tópico 1.3 vai dizer que o pastor também é aquele que oferece a presença. Isso é muito importante, porque o versículo seguinte, o versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A garantia da presença, isso é algo muito precioso. Quando a gente pensa na ideia do vale, muitas vezes o pastor ele tem que conduzir aquele rebanho para novos lugares. Às vezes aquele pasto que está ali, os recursos daquele lugar já se esgotou. E é necessário que essas ovelhas sejam conduzidas ao novo lugar. Mas para você sair de uma montanha e alcançar outra montanha, você tem que passar por um vale. E passar por um vale é algo muito difícil para uma ovelha, porque ela não tem muito recurso para lidar com isso, ela não tem muita capacidade. E o vale é um lugar perigoso, a pastagem é alta, a vegetação ela é difícil, ela é cheia de arbustos, de espinhos em que a ovelha pode se prender, existem precipícios em que ela pode cair, além do perigo de animais, de predadores que podem pegar essa ovelha. Mas a ovelha ela faz essa travessia porque ela conta com a presença do pastor. Ela conta com alguém que estará ao lado dela nesse processo, conduzindo ela. E assim é na nossa vida. Muitas vezes a nossa vida é feita de muitas fases e processos. Às vezes a gente não quer ter que lidar com essas situações novas, mas elas são necessárias. A gente prefere manter o conforto e a segurança daquilo que está tranquilo. Mas às vezes as coisas se esgotam ali. E novos ciclos precisam surgir na nossa vida. E a nossa vida não é feita só de montanhas, mas ela também é feita de vales. Existem altos e baixos. E nós precisamos passar por esses vales. Deus ele não nos livra às vezes dessa situação. São situações necessárias na nossa vida. Mas Ele nos promete a presença. Ele promete estar conosco. No mundo tereis aflição, mas eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Nos dias bons e nos dias maus. Nos dias de segurança, de certeza, mas nos dias também de aflições e incertezas. E é justamente por nós termos a garantia da presença de Deus que nós podemos declarar, como o salmista Davi declarou: eu não temerei. Ainda que eu ande por esses vales, eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Talvez você esteja passando por algum vale nesse momento. Talvez a sua vida não é no momento de montanha, verdejante, não é de oásis, mas é de deserto, é de vale. Mas nessa travessia, tenha convicção que o Supremo Bom Pastor está conosco. E por Ele estar conosco, nós não temos motivo para temer, porque é Ele
quem nos guia, é Ele quem cuida de nós. Amém? E aí, caminhando na nossa lição, né, a gente tem aí o tópico 2. Nós falamos no tópico 1, então, isso que é a ação do pastor sobre a nossa vida. O pastor que oferece descanso, que oferece refrigério para a gente, mesmo diante das situações difíceis que nós temos que lidar, mas ele nos conduz a águas mansas e tranquilas. E o pastor que está presente o tempo todo, cuidando desse rebanho. Agora a gente vai falar no tópico 2 sobre as necessidades da ovelha. A gente falou sobre o pastor e o tópico 2 ele vai começar a enfatizar um pouco mais as características da ovelha. Quais são as necessidades da ovelha? A primeira necessidade que a revista vai trazer, que ela vai elencar, é a necessidade de proteção. A ovelha, ela é um animal extremamente medroso, porque ela é muito indefesa. Ela não conta com habilidades para lutar, para enfrentar predadores. Ela não tem garra. Ela é um animal muito indefeso e ela tem necessidade de ser protegida. Ela precisa disso. E quando a gente começa a pensar, a gente analisando, né, na comparação, na metáfora da ovelha com a nossa vida, isso não é muito diferente. Como nós somos limitados, como nós somos frágeis no nosso entendimento, né? A própria palavra do Senhor vai dizer no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Nós não temos controle de nada. E eu penso, né, situações dessas, como está acontecendo no momento, né, essas pandemias, guerras, situações difíceis, elas vêm para revelar justamente o quanto nós somos frágeis, o quanto o ser humano é pequeno e limitado. E nós precisamos reconhecer essa nossa fragilidade. Muitas vezes a humanidade ela quer caminhar no sentido da autossuficiência. Muitas vezes a gente começa a se colocar nesse lugar, né? A gente começa a crescer, a gente começa a pensar: eu sou muito inteligente, eu sou muito bom, meu trabalho está indo muito bem. E a gente começa a se sentir ali um pouco poderoso, né, diante das coisas. Mas a palavra de Deus ela sempre está nos apontando para o fato de que nós não somos tão bons assim, de que nós não somos perfeitos, autossuficientes, de que nós não damos conta, nós temos as nossas fragilidades e limitações. E nós precisamos reconhecer isso, porque quando nós reconhecemos isso, nós estamos reconhecendo a nossa dependência de Deus. Eu estou olhando e falando: Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é onipotente. Eu sou frágil, eu sou insuficiente, eu sou pequeno, mas o Senhor é suficiente na minha vida e eu necessito da sua proteção. E aí quando nós contamos com a proteção do pastor, quando nós o convocamos a nos proteger, nós contamos com a vara e com o cajado dele que nos consola. É isso que o pastor faz quando está atravessando o vale. O cajado, ele vai usando aquele cajado, a vara, para dispersar os animais que podem vir a atacar a ovelha. Quando a ovelha prende o pé no arbusto, quando ela fica presa no arbusto, o pastor utiliza o cajado para soltar ela. Ele vai guiando ela pelo caminho. Então que nós venhamos reconhecer que nós necessitamos sim dessa proteção. Que se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha, em vão vigia a sentinela. Não adianta nós acharmos que a gente pode garantir isso da nossa própria forma, com o nosso próprio braço. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de dependência de Deus. Além da necessidade de proteção, uma outra necessidade da ovelha, que a revista vai trazer, aqui no tópico 2.2, é a necessidade de direção, de direcionamento. Além de ser muito indefesa, a ovelha é um animal que ela tem uma visão horrível. Ela não tem uma visão apurada, uma visão boa, aguçada. Ela tem uma visão muito ruim. Então, ela é um animal que tem pouco senso de direção. Ela se dispersa muito facilmente. Digamos que ela é muito distraída. A ovelha está ali, ela vai andando, logo ela se dispersa.
procurando uma outra moita de capim, de outro pasto verde, e ela começa a se dispersar do rebanho, procurando se aventurando pela pastagem. E se a gente for aplicar isso à nossa vida, como nós estamos fazendo, nessa comparação, nós também não temos muito senso de direção, porque nós não temos controle do amanhã. Como nós sabemos o que de fato é melhor para nós, né? O que nós sabemos a respeito do nosso futuro, a respeito da nossa vida, né? Nós não temos essa convicção e essa certeza. E muitas vezes a gente não tem essa convicção, ficamos presos às circunstâncias presentes e queremos tomar nossas próprias decisões com base nisso. E essa é uma distração em que a gente acaba se perdendo, porque a gente esquece que a direção do pastor ela é fundamental nas nossas vidas. É isso que o salmista vai dizer lá no verso 3 dos Salmos, né? Ele vai dizer: guia-me pelas veredas da justiça. Senhor, eu não sei o que é realmente bom para a minha vida, mas que o Senhor possa endireitar o meu caminho, que eu possa andar em retidão, que o Senhor possa alinhar a minha vida. Em outro salmo, o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do nosso futuro, Ele sabe do amanhã. Os pensamentos que Ele tem sobre nós são muito maiores. Os caminhos dEle são muito maiores que os nossos. Os sonhos dEle são muito maiores do que os nossos. Portanto, Ele deve ser o nosso guia. Para toda e qualquer decisão da nossa vida, nós precisamos contar com o direcionamento dEle. A palavra dEle tem que guiar as nossas vidas. Não adianta eu querer fazer as escolhas pela minha intuição, pelo aquilo que eu acho que é melhor, ou tocar a minha vida pelo achismo. Não é só o achismo, eu preciso também estar consolidado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que essa palavra, ela é uma lâmpada para o meu caminho. Ela é uma lâmpada para os meus pés, ela me guia. Ou seja, se eu não estou com a minha caminhada firmada nessa palavra, é como se eu estivesse no escuro, tateando, me debatendo. Mas quando eu estou fundamentado na palavra de Deus, quando eu me alimento dela, e ela me é como um guia na minha vida, é como se ela clareasse todas as coisas ao meu redor. Ela me desse uma direção, ela me desse uma clareza sobre quem eu sou, sobre o que eu devo fazer, sobre como eu devo conduzir. Ela é o nosso manual de conduta. Então não venhamos confiar na nossa vista. Nós não vemos muita coisa além do que está na nossa frente, mas o Senhor, Ele vê todos os dias, Ele vê o nosso futuro. Por isso, Ele deve ser o nosso guia. Amém? E por fim, a necessidade de proteção, a necessidade de direção, a necessidade de provisão. A ovelha também precisa ser provida. Por que ela precisa ser provida? Porque a ovelha, ela não tem muito discernimento do que é a pastagem boa, saudável, o comentarista vai trazer, e do que é a pastagem ruim, a pastagem que é venenosa, que não é própria para o consumo. Então o pastor é aquele que vai direcionando a ovelha para os pastos que são mais adequados para ela, para aquilo que é melhor para a vida dela. E assim Deus faz com a gente. Ele sabe exatamente o que é melhor para mim. O não de Deus é o melhor para mim. O sim de Deus é o melhor para mim. O que Deus tem para nós é sempre o melhor. Porque a palavra dele diz que a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então o nosso Deus, ele não falha. E nós precisamos dele para ser o provedor da nossa vida. O provedor em todas as áreas da nossa vida. Seja material, seja emocional, seja espiritual. Ele é o nosso combustível, o nosso abastecimento. Que em nenhum momento, que em nenhuma circunstância nós venhamos a acreditar que nós temos ou possuímos alguma coisa por nós mesmos, mas que nós venhamos colocar de fato a nossa dependência nele como nosso provedor. Amém? E finalizando esse tópico 2, para a gente entrar para o último tópico, a gente então falou das funções do pastor no tópico 1, falamos da necessidade da ovelha, e aí a gente caminha para o tópico 3, A gente caminha para a importância da gente realmente conhecer esse bom pastor. O tópico 3, ele é denominado Cristo, o supremo bom pastor, ou seja,
Jesus Cristo se apresenta à nossa vida como o bom pastor. E a gente precisa de fato conhecê-lo e se relacionar com ele. Muito mais do que só ficar divulgando o Salmo 23, do que colar ele numa placa, do que ter ele num quadro, do que ter ele gravado em algum lugar. Nós precisamos conhecer a fundo e conhecer o Senhor desse Salmo e fazer com que esse Salmo seja uma realidade na nossa vida. Que a declaração de confiança, de relacionamento que existe nesse Salmo, que ela faça parte da nossa vida. Que nós venhamos ser realmente ovelhas desse rebanho. E ovelhas que têm convicção que tem um pastor. Que não vivem como ovelhas desgarradas, como ovelhas perdidas, desamparadas, desesperadas. Mas que vivem como ovelhas que têm um pastor. E nesse tópico, no tópico 3, ele vai falar sobre as características desse supremo bom pastor, sobre como Jesus se apresenta assim, porque o Senhor, ele se apresenta assim, No Evangelho de João, Cristo, ele vai se designando de diferentes formas, e a lição traz aqui que ele se denomina de 7 formas. Ele se coloca como o pão da vida, como a luz do mundo, como a ressurreição e a vida, como o caminho, a verdade e a vida. Ele se apresenta também como a videira verdadeira, como a porta das ovelhas, e ele se apresenta também como o bom pastor. Então o próprio Senhor Jesus, ele se apresenta dessa forma, como o bom pastor. E o que o bom pastor faz? A primeira coisa que um bom pastor faz, que o nosso supremo pastor fez por nós, e nisso a gente entende que Cristo vai além de todas as coisas, porque é lógico que a gente está fazendo aqui uma comparação, do pastoreio com a ovelha, mas o pastor humano, ele tem falhas, ele tem erros, Ele é limitado por ser humano, ele tem medos, mas Cristo não. Cristo, ele é perfeito e ele supera tudo isso. E Cristo, como nosso supremo bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Foi isso que ele fez. Ele tomou sobre si todo o castigo para poder nos oferecer a paz, para poder nos oferecer a salvação. E ele diz, no Evangelho de João, no capítulo 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor, o pastor perfeito, o pastor supremo, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor Jesus, em momento algum, ele fugiu, ou ele desistiu, ou ele recuou, mas ele foi até o fim se sacrificando, se tornando sacrifício para que nós tivéssemos vida. E isso é uma coisa gloriosa e maravilhosa, porque é motivo de nós confiarmos. O sacrifício dele, essa demonstração imensa de amor, o alto preço que ele pagou por nós, sem merecermos, sem termos nenhum mérito para recebermos isso, revela a grandiosidade e o amor que ele tem por nós. E esse mesmo Senhor que se deu e se sacrificou, ele promete a presença dele durante a nossa peregrinação, durante a nossa caminhada. E aí nós podemos descansar seguros ao lado do nosso pastor. E esse pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele é um pastor também que deseja se relacionar com as ovelhas. Ele deseja ter relacionamento. O pastor, ele é próximo das ovelhas, porque ele está ali o tempo todo, o dia todo, na sua atividade, lidando com elas. Dia e noite ele está em contato. Então ele conhece as suas ovelhas, ele as chama pelo nome, ele conhece cada uma delas, ele sabe quem são as ovelhas do rebanho dele. E assim é conosco, assim o Senhor Jesus é conosco. Só que quando a gente está falando de relacionamento, a gente não pode enxergar isso por uma via apenas unilateral. Isso não pode ser só o Senhor para conosco, mas tem que existir também uma dupla via em como nós respondemos a isso. Olha só o que a palavra de Deus nos diz em João, no capítulo 10, no versículo 27. Olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então a ovelha também precisa estar atenta à voz do seu pastor. Quando o pastor interage com ela, quando ele dá uma ordem, quando ele as convoca, elas reconhecem, essa é a voz do meu pastor, e elas seguem ele. E assim tem que ser com a nossa vida. Nós precisamos ter um relacionamento com o nosso pastor.
esse que nos protege, que nos consola, que nos guia, que nos guarda. Será que nós estamos sensíveis à voz do nosso pastor? À voz de Cristo, à voz de Deus? Será que nós temos atendido essa voz? Será que eu estou com o meu coração voltado para Ele em obediência, em adoração, em devoção? Nós precisamos refletir isso, porque muitas vezes nós queremos receber o cuidado, nós queremos receber a proteção, nós queremos receber uma série de coisas, mas queremos permanecer exatamente no mesmo lugar. Mas a ovelha, ela ouve a voz do pastor e ela o segue, ela vai até ele. Então que assim seja com a nossa vida, que nós venhamos corresponder a esse relacionamento, que nós venhamos responder à voz do nosso pastor. E por fim, para a gente já caminhar para o final, não ficar muito longo, né, não me estender muito, o tópico 3.3 vai falando sobre as outras ovelhas. O que ele está querendo dizer nesse tópico? Que nós servimos a um Deus que faz um chamado, que faz uma convocação, que ela se torna universal. Ele não é Deus só dos judeus, ele não veio só para os judeus. Ele é um Deus que estende esse seu chamado. Ou seja, o rebanho do Senhor não é um rebanho exclusivo, não é um rebanho seleto. Ele abre essa oportunidade para todo aquele que nele crê, para todo aquele que atender a esse chamado. E isso é muito importante, porque vale nós fazer essa reflexão, porque às vezes você está ouvindo essa palavra e às vezes você vai dizer: eu acho que eu nunca tive o Senhor como meu pastor, eu acho que eu nunca fiz parte realmente desse rebanho. E olha só o que a palavra de Deus vem nos dizer em João, no capítulo 10. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então esse pastor, ele é o pastor também que convoca outras ovelhas, ele faz esse convite para que todo aquele que nele crê receba o poder de ser feito filho dele, receba o poder de ser também ovelha desse rebanho. Basta você atender a esse chamado, você receber ele como seu pastor, você crer no sacrifício que ele fez pela sua vida e você dizer: eu quero que ele seja o Senhor e Salvador da minha vida, que ele seja o meu pastor. E o pastor também, ele é o pastor que ele não faz acepção das ovelhas. Às vezes tem ovelhas que por dificuldades, por algum motivo, elas acabaram se desgarrando do rebanho. Mas Deus, ele é o Deus que se importa com cada um. Cada ovelha é preciosa e importante perante ele. Ele é o Deus que deixa as 99 por causa de uma que se perde. E é isso que é descrito, né? A gente tem a parábola da ovelha perdida descrita nos evangelhos, né? Que vem retratando esse pastor que vai até a ovelha, que vai ao resgate dessa ovelha perdida. Olha só o que Ezequiel 34 diz, versículo 14, versículo 15 e 16. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida eu buscarei, a desgarrada eu tornarei a trazer, a quebrada eu ligarei e a enferma eu fortalecerei. Talvez você seja essa ovelha, uma ovelha que uma vez se sentiu parte do rebanho, se sentiu se relacionando com o pastor, atendendo a voz dele, seguindo ele, mas motivos, circunstâncias difíceis que às vezes não pela sua vontade, mas te levaram a desviar, a se perder desse rebanho. Coisas te feriram, te machucaram, te tiraram desse lugar. E às vezes você se encontra perdida, sofrendo, ferida, machucada. Mas a palavra de Deus vem para nos dizer que esse pastor também vai ao seu encontro e que ele te quer de volta no rebanho, ele te quer de volta junto a ele. E ele é o pastor que vai ao seu encontro, que sara as suas feridas, que cuida de você e que te traz de volta ao centro da vontade dele. Por isso, abra o seu coração e não aceite nenhuma acusação do inimigo dizendo que você não é parte. Porque se nós atendermos a esse chamado, a essa voz, somos todos ovelhas do seu aprisco, ovelhas do seu rebanho.
Eu espero que essa palavra possa abençoar o seu coração, que você possa meditar nela e vivenciar esse salmo na profundidade que ele é revelado. Que você possa, assim como Davi, viver na convicção de que você tem um pastor, porque é isso que Davi declara. Ele declara confiança nele, tendo convicção de que ele não precisava temer, porque ele tinha um bom pastor em quem ele podia confiar. E que você, como ovelha de Cristo, também conduza a sua vida dessa forma. Que você descanse nos braços do Supremo Bom Pastor, que está presente com você todos os dias da sua vida, independente das circunstâncias. Eu te convido a fechar os seus olhos onde você estiver, para que a gente possa estar fazendo uma oração, louvando, agradecendo a Deus por essa palavra, por esse alimento que nos fortalece, que renova o nosso ânimo, a nossa esperança. Então feche os seus olhos nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar pela sua palavra. Senhor, queremos te agradecer por, Senhor, resgatar em nós a fé, a esperança, a confiança, a convicção de que nós temos um pastor que é por nós, que nós temos um pastor que já deu a sua vida por nós, que nós não somos ovelhas perdidas e desamparadas, mas nós temos um guia, nós temos um pastor que nos protege, que cuida de nós, que zela, que nos consola, que nos sustenta, Senhor. Ó Deus, que essa convicção esteja no nosso coração. Não deixe que nada, que nenhuma circunstância nos tire desse foco, mas que nós venhamos estar, ó Deus, sempre arraigados em Ti, num relacionamento de comunhão profunda com o Senhor. Ó Deus, e nós te pedimos também por outras vidas, por outras ovelhas que se encontram desgarradas. Ó Deus, que o Senhor possa estar alcançando elas e que elas possam ouvir a sua voz, que elas possam reconhecer a sua voz, que elas possam estar sensíveis ao teu chamado e que elas possam te seguir, ó Pai amado, porque sabemos que é no teu rebanho, que é ao teu lado, que nós verdadeiramente vamos ter paz, vamos ter uma vida abundante, vamos ter uma vida tranquila e segura. Eu te agradeço e te peço que o Senhor esteja abençoando a cada vida que, ó Deus, assistiu essa mensagem, que ela possa frutificar na vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.